Bom dia, senhora deputada, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, declaramos aberta a 7ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa. Vossas Excelências receberam em vosso gabinete a ata da 6ª reunião, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com a ata, permaneçam como se encontram. Aprovado a ata. Passamos imediatamente à apreciação dos projetos, iniciando com a deputada Ana Campanholo. Deputada Ana Campanholo, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de começar retirando de pauta o projeto de lei 312.13 de 2021, do deputado Márcio Machado, é do meu partido, gostaria de conversar com mais calma com ele a respeito dessa proposição. 312.3. Temos mais 4 projetos sob minha responsabilidade. Adianto aos senhores que os 2 primeiros são pela admissibilidade. Projeto de lei número 385.9 de 2019, de autoria do deputado Ismael dos Santos, dispõe sobre o acesso a informações de notas fiscais eletrônicas emitidas para órgãos e entidades da administração pública estadual. Proposição muito simples, embora meritória, e, segundo nós constatamos, não há nenhum vício de inconstitucionalidade, de regimentabilidade, e, portanto, nosso voto é pela regular tramitação com aprovação de subemenda aditiva ao substitutivo global do projeto de lei 385.9 de 2019. Parecer ao PL 385.9 de 2019, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global e emenda aditiva. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Também para aprovação, nosso relatório a respeito do projeto de lei 16.9 de 2022, do deputado Ivan Nats. Altera o anexo 2º da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito de Santa Catarina e institui, portanto, o Dia Estadual do Terapeuta Capilar e Tricologista. Como essa matéria é muito comum aqui na casa, não há nenhum ato extraordinário no texto, nós consideramos nós votamos pela admissibilidade, considerando os aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentabilidade do projeto. Então, nosso voto é pela aprovação do projeto 16.9 de 2022. Parecer ao PL 16.9 de 2022, de autoria do deputado Ivan Nats. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. A deputada Paulinha apresentou o projeto de número 46.4 de 2021, que dispõe sobre o acordo de cooperação entre o Governo do Estado, municípios e associações de municípios para a prestação de serviços voltados à elaboração de projetos básicos de engenharia. No entanto, esse projeto também já tramita na Casa com o número 372.4 de 2020 e, portanto, segundo o regimento da Assembleia Legislativa, cabe, nesse caso, pedirmos o apensamento. Então, o nosso voto é um requerimento de apensamento do projeto 46.4 da deputada Paulinha ao 372.4 de 2020 do deputado Márcio. Parecer ao PL 46.4 de 2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto da relatora pelo apensamento da matéria ao PL 372.4 de 2020. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. O último projeto sob minha relatoria, no dia de hoje, é o projeto do deputado Ricardo Alba, de número 27.1 de 2022. O projeto do deputado Alba dispõe sobre a desobrigação do uso de máscara facial nas academias de ginástica, centros de treinamento e condicionamento físico. Sabemos que, no momento, o governador suspendeu a obrigatoriedade de máscara em todos os cenários.
Mesmo assim, nós gostaríamos de diligenciar esse projeto, porque até o ano encerrar é possível que haja alterações nas decisões do governo, inclusive. Então, nós diligenciamos a Casa Civil, a Secretaria de Estado da Saúde, ao Conselho Regional de Medicina e ao Conselho Regional de Educação Física. Parecer ao PL 27.1/2022, de autoria do deputado Ricardo Alba. Parecer e voto da relatora pelo diligenciamento da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Encerrado, deputada Ana. Passamos agora ao deputado João Amin. Bom dia a todos. Começo devolvendo o PRS 7 sem manifestação. Devolução de vista ao projeto de resolução 7.8/2021 da mesa diretora, que aprova o regimento interno da Escola do Legislativo. Não, perdão, presidente, perdão, calma aí. Não, confundi aqui, presidente, é isso mesmo. É isso. Nós temos, então, a votação, o parecer é pela aprovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. PL 257 de 2021. O meu parecer, apesar de concordar no mérito com a matéria, o projeto ele proíbe as instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza para aposentados e pensionistas por ligação telefônica. A matéria encontra-se prejudicada, tendo em vista que este Parlamento, no dia 6 de outubro de 2021, aprovou o projeto de lei 94, ou seja, matéria igual. Portanto, o meu voto é pela inadmissibilidade do projeto de lei em razão dessa prejudicialidade. Parecer ao PL 257.2/2021, de autoria do deputado Marcos Vieira. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade do projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. PL 35.1/2022, de autoria do deputado Neudi Sareta, consolida atos normativos que concedem título de utilidade pública do Estado de Santa Catarina para declarar atividade pública estadual o Ecopet, Ecologia e Bem-Estar Animal de Palhoça. Analisando o projeto de lei, verifico ser necessário baixar diligência, tendo em vista que o autor da proposta precisa anexar aos autos a ata de fundação da sociedade que pretende conceder utilidade pública, bem como o atestado de funcionamento da entidade. Parecer ao PL 35.1/2022, de autoria do deputado Neudi Sareta. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria para complementação de dados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Tudo bem, Zé Milton? PL 44.2, 2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, que assegura a criação e manutenção de espaços destinados à reflexão religiosa no interior de escolas e outras instituições de ensino no âmbito do Estado de Santa Catarina. O meu parecer, com o propósito de bem instruir o projeto de lei, eu solicito diligência à Secretaria de Estado da Educação e também à Procuradoria-Geral do Estado. Parecer ao PL 44.2/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. O 385.9 é retirado, deputado João.
está na pauta. Presidente, eu pulei. Desculpa. PL 385.9/2021, de autoria do deputado Laércio Schuster, que dispõe sobre a necessidade das empresas públicas, sociedades de economia mista e as respectivas subsidiárias controladas ou coligadas registrarem integralmente por meio digital, mantido em arquivo eletrônico por 5 anos, as reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. No intuito de subsidiar tecnicamente a análise da presente proposição, foram trazidos aos autos os pronunciamentos da Procuradoria-Geral do Estado, do Grupo Gestor do Governo do Estado de Santa Catarina, da Diretoria de Tesouro Estadual, da Secretaria de Estado da Fazenda, bem como da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. A Procuradoria, acerca da constitucionalidade e da legalidade, posicionou-se contrariamente à proposta, em face da inconstitucionalidade material constatada por invasão da esfera de atuação própria do Poder Executivo, contrariando a reserva de administração, tendo em vista que não cabe ao Poder Legislativo imiscuir-se em matérias tratadas nos estatutos das empresas estatais, cuja elaboração fica a cargo daquele poder. Acerca da matéria envolvida, corrobora o posicionamento da Procuradoria-Geral do Estado quanto à invasão da esfera de atuação própria do Poder Executivo, a quem cabe a elaboração normativa das matérias tratadas nos estatutos das empresas estatais. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Parecer ao PL 385.9/2021, de autoria do deputado Laércio Schuster. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. A deputada Paulinha colocou projetos em pauta, mas, infelizmente, não está presente. Então, nós vamos ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputada Ana, deputados que aqui estão e quem nos acompanha. Eu começo pelo projeto de lei complementar 11/2021, que é de iniciativa do deputado Neudi Sareta, intentando criar o Fundo Estadual de Combate ao Câncer no âmbito do Estado de Santa Catarina, com a finalidade de garantir maior qualidade de vida e de saúde pública a todos os catarinenses portadores de câncer. Da justificação à matéria, colho os seguintes trechos. O presente projeto de lei visa garantir aos portadores de patologia cancerígena um fundo específico e, assim, oferecer melhores condições para a prevenção, tratamento e reabilitação dos pacientes. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, o câncer é a segunda principal causa-morte no mundo e responsável por 9,6 milhões de mortes em 2018. Em nível global, 1 em cada 6 mortes são relacionadas à doença. Dessa forma, estamos diante de uma moléstia que exige atitudes imediatas do poder público e a Assembleia Legislativa, por meio de seus parlamentares, é fundamental nesse processo. Assim, para que possamos nos tornar mais efetivos no combate a tão grave doença, demonstra-se necessária a criação de um Fundo Estadual de Combate ao Câncer, objetivando a obtenção de recursos financeiros para programas e projetos de combate e prevenção ao câncer no âmbito do Estado, tendo como finalidade promover o melhor tratamento, garantindo uma melhor qualidade de vida e saúde a todos os portadores de câncer. Assim sendo, inicialmente, no que diz respeito à constitucionalidade, a meu ver, a matéria está em harmonia com os princípios e normas constitucionais aplicáveis à hipótese dos autos, salvo no que estange a espécie da proposição legislativa eleita para sua vinculação, que seja projeto de lei complementar, na medida em que o projeto não está reservado constitucionalmente a tal normativa. Assim, entendo que o presente projeto de lei complementar deve ser transformado em projeto de lei ordinária na forma regimental. Quanto aos demais aspectos de observância obrigatória por parte desse colegiado, apenas detectei leves defeitos de técnica legislativa no texto projetado, os quais poderão ser perfeitamente corrigidos quando da elaboração da redação final. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual ao projeto de lei complementar 11.0/2021, transformado, porém, nos termos regimentais de projeto de lei ordinária, reservada análise quanto aos aspectos orçamentários, financeiro e de mérito às demais comissões pertinentes.
Parecer ao PLC 11.0/2021, de autoria do deputado Neudi Sareta. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu vou pedir vistas em gabinete pelo meu entender, ser totalmente inconstitucional esse projeto de lei. Projeto de lei 14.7/2022, de autoria da bancada feminina, que, conforme seu artigo 1º, pretende estabelecer princípios e diretrizes para a criação de programas reflexivos e de responsabilização para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de prevenir e erradicar as condutas de violência contra as mulheres. Transcrevo pequena parte da justificação da bancada feminina. Os procedimentos e punições aos autores de violência contra a mulher existem numa perspectiva de ação posterior à ocorrência da violência e não preventiva com caráter conscientizador permanente para todos os envolvidos. O trabalho feito por esses grupos coloca os agressores como autores de suas vidas, devendo incutir ao final a ideia de que é possível e necessário mudar. Em Santa Catarina, de acordo com o mapeamento nacional realizado numa parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça, o Colégio de Coordenadores da Violência Doméstica e o Conselho Nacional de Justiça, temos aproximadamente 30 modelos de grupos reflexivos estabelecidos nos equipamentos do Sistema Único de Assistência Social, nas dependências do Judiciário e demais equipamentos públicos, estaduais e municipais. Esses programas não podem ser exceção, sendo necessária a sua expansão para os 295 municípios catarinenses. No tocante à constitucionalidade, sob os aspectos na forma formal e material, a meu ver, o projeto de lei está em consonância com a ordem constitucional vigente. Ante o exposto, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação do projeto de lei 14.7/2022, devendo a proposição seguir seu trâmite processual. Parecer ao PL 14.7/2022, de autoria da bancada feminina. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Vista em gabinete. Vista em gabinete, deputada Ana Campanholo. Pedido de diligência ao projeto de lei 37.3/2022, nos termos do dispositivo desta casa, eu fui relator do projeto de lei 37.3, por meio da qual o 43º Grupo Escoteiro Iguaçu de Porto União encaminha a documentação para que seja declarado como entidade de utilidade pública estadual em cumprimento ao dispositivo da Lei 18.269, de 9 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão e manutenção do título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina. Preliminarmente da análise da documentação, verificamos que a entidade deixou de apresentar os seguintes documentos: a ata de fundação, o primeiro estatuto social, a ata de eleição e posse da diretoria em exercício e a lei de utilidade pública municipal acostado nos autos. Não cumprem as exigências legais. Sendo assim, entendo ser necessário recorrer ao dispositivo do inciso do artigo 71 do Regimento Interno para ouvir os membros desse colegiado e solicitar diligência interna à autora da proposta de lei, deputada Luciane Carminati, a fim de que encaminhe aos autos os seguintes documentos faltantes e ou em desconformidade com a lei que rege a matéria. Parecer ao PL 37.3/2022, de autoria da deputada Luciane Carminati. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria para complementação de documentos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, penso como se encontram. Aprovado o parecer. O deputado Mauro de Nadal também tem matérias em pauta, mas não se encontra presente. Passamos, então, ao deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Milton Obos, os nobres colegas deputados, deputada Ana. Peço a retirada de pauta do PL 0003.4 de 2021, da lavra do deputado Coronel Mocelin. Pois bem, dando seguimento, eu tenho um projeto de lei
0477.1 de 2021, da lavra do deputado Laércio Schutz, dispõe sobre o acesso de cães de suporte emocional a pessoas com transtornos mentais, permitindo que o animal possa ingressar e permanecer em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo, bem como em qualquer meio de transporte público e em estabelecimentos comerciais no estado de Santa Catarina. Analisando bem o projeto, encaminhando a uma rede de protetoras, eu fiz um substitutivo global e assim entendo pela admissibilidade do projeto em tela, nos termos da emenda substitutiva global que está em anexo. Parecer ao PL 477.1, 2021, de autoria do deputado Laércio Schuster. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Pois bem, projeto de lei 25.0 de 2022, deputado Sargento Lima. Ele consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fins de declarar de utilidade pública estadual a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Itapuá. Fiz um encaminhamento de diligências. Haja vista que a necessidade de anexar a ata de fundação registrada em cartório, relatório circunstanciado e declaração do seu presidente, atestando a não qualificação como OCIP. Sim, diligenciamento para a entidade, presidente. Parecer ao PL 25.0, 2022, de autoria do deputado Sargento Lima. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 9.0 de 2022, da lavra da deputada Paulinha, no qual cria o Conselho Estadual de Proteção Animal e adota outras providências. Analisando o projeto, também entendo pela admissibilidade nos termos regimentais, dos artigos 72, inciso 1, 15, artigo 144, enfim, dos artigos e da Constituição também está justificado aqui. Parecer ao PL 9.0, 2022, de autoria da deputada Paulinha, que cria o Conselho Estadual de Proteção Animal e adota outras providências. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Também da lavra da deputada Paulinha, projeto de lei 0456.7 de 2021, que altera o Código Estadual de Proteção Animal e institui o Registro Único de Tutor, RUT. O presente projeto, a presente proposição legislativa vem amparada em um direito coletivo e um desejo de toda a sociedade catarinense. De muitos anos, deseja ver nascer uma política pública contundente de proteção animal. Dentre as ações pretendidas pela proposta, encontra-se a criação do Registro Único de Tutor no Estado, que visa armazenar informações de tutores de animais adotados no Estado. Entendo também pela constitucionalidade e legalidade do projeto, e o meu voto é pela admissibilidade do mesmo. Parecer ao PL 456.7, 2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Presidente, quero pedir vista nesse projeto. Vistas em gabinete ao deputado José Milton Schaeffer. Presidente, só para ratificar aqui, tem um substitutivo global também nesse projeto, deputado José Milton Schaeffer. Obrigado. Dando continuidade, projeto de lei 0230.2 de 2021, também da deputada Paulinha, determina as instituições bancárias públicas ou privadas e as cooperativas de crédito localizadas no estado de Santa Catarina a manter vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, feriados.
Mediante o exposto, pelo entendimento, não vejo ilegalidade nenhuma no projeto e o meu voto é pela admissibilidade do mesmo. Parecer ao PL 230.2/2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu vou pedir vistas em gabinete desse projeto, deputado Márcio. 230.2. Tem mais um projeto, deputado Adrianinho. Consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para equiparar as pessoas diagnosticadas com esclerose lateral amiotrófica à pessoa com deficiência. E aqui faço os estudos no que tange à legalidade e inconstitucionalidade e que compete legislar sobre proteção à saúde, é concorrente entre os entes federados, conforme o artigo 24, inciso 12, e entendo pela admissibilidade do mesmo, com emenda modificativa que ora apresento. Parecer ao PL 421.7/2021, de autoria do deputado Adrianinho. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda modificativa anexa. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado Márcio. Com a palavra, deputado Valdir Cobalcini. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputada Ana Campanholo. O primeiro projeto, 0079.2/2021, de autoria da deputada Paulinha, que institui a política estadual de incentivo ao terceiro setor e adota outras providências. O Poder Executivo, o deputado Zé Milton, encaminhou a esta Casa, em 2022, um projeto no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, razão pela qual eu apresento, presidente, um requerimento à mesa, a primeira secretaria da mesa, sugerindo o apensamento deste projeto da deputada Paulinha, que eventualmente, com algum vício de iniciativa, entendo que o projeto do Executivo, ele, por ser praticamente idêntico ao projeto apresentado pela Paulinha, merece prosperar, e este da deputada Paulinha será pensado ao do Poder Executivo. Então, eu apresento esse requerimento, senhor presidente. Parecer ao PL 79.2/2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pelo apensamento da matéria. Em discussão? Só uma observação, deputado Cobalcini. Talvez, nesse caso, seria melhor, até porque, senão, a mesa nem vai avaliar a questão da constitucionalidade, ou a secretaria, declarar esse projeto prejudicado, uma vez que ele é idêntico ao projeto do governo tramitando aqui, não teria por que apensar, né? Talvez, se Vossa Excelência puder fazer essa análise melhor, é a sugestão que colocamos aqui. Ok, eu posso rever o meu relatório e, uma vez o envio do projeto do Executivo, entendo que não há razão por que prosperar a tramitação do projeto do deputado Paulinho. Eu acho que é o melhor encaminhamento. Ok. Né? Ok. Ok. Prosseguindo, senhor presidente, eu retiro de pauta, entendimento com o autor da matéria, deputado Fabiano da Luz, do projeto de lei 0092.0/2021.
retiro de pauta. Ok. Na sequência, projeto de lei 347.3/2021, de autoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira e Moacir Sopelsa, que dispõe sobre a política estadual para o desenvolvimento e a expansão da apicultura e a melipolinicultura, Polimel, institui o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e à Melipolinicultura, Promel, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu fiz um requerimento de diligência, especialmente à Secretaria de Estado da Agricultura e também à EPAGRE, e também a PGE, que não encontrou nenhuma inconstitucionalidade, mas a Agricultura, a Secretaria da Agricultura e a EPAGRE encaminharam várias sugestões, sugerindo, então, que nós fizéssemos uma emenda substitutiva ao projeto, aperfeiçoando a iniciativa do deputado Padre Pedro e do deputado Moacir Sopelsa. Então, eu voto pela admissibilidade do projeto com a emenda substitutiva que é anexo a este projeto, votando, então, pela admissibilidade e prosseguimento de sua tramitação. Parecer ao PL 347.3/2021, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira e Moacir Sopelsa. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria, nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Continua com a palavra, deputado. Projeto de lei 0032.9/2022, de autoria do deputado Márcios Machado, que altera o anexo 2 da Lei 16.720/2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar Olívio Machado o trecho planejado da rodovia SC 284, entroncamento com a SC 114, para Palmeira, no quilômetro 113.8, ao entroncamento com a BR 116, em Correia Pinto, no quilômetro 140. Nós havíamos solicitado ao deputado autor, deputado Márcio, o complemento de alguns documentos para o prosseguimento da tramitação da matéria e, uma vez preenchidos todos os requisitos, eu faço aqui uma breve apresentação do homenageado pelo deputado Márcio Machado, senhor Olívio Machado, filho de João Machado, Emília Conceição Machado, nasceu em 21 de fevereiro de 1925, na cidade de Orleans, em Santa Catarina. O senhor Olívio Machado contribuiu para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e, principalmente, da região serrana, participando de diversas obras importantes, tais como o sistema de saneamento do município de Laje, a construção da 282, em que atuou como encarregado de obras de arte pela construtora Mendes Júnior, S.A., por suas numerosas contribuições ao setor de infraestrutura catarinense, recebeu homenagens e títulos, dentre eles o diploma, homenagem conferido pela construtora Mendes Júnior, no ano de 1990, em reconhecimento à sua dedicação pelos 36 anos de relevantes serviços prestados, deputado Márcio Machado. Assim, senhor presidente, o meu voto é pela admissibilidade do presente projeto de lei 32.9 de 2022. Parecer ao PL 32.9/2022, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei... Valeu, deputado Márcio. Projeto de lei
54.4/2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que revoga o item 18, referente ao município de Xaxim, do anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública no Estado de Santa Catarina, para excluir o rol das entidades declaradas de utilidade pública estadual a organização a um espaço luz. Uma vez preenchidos todos os requisitos exigidos, senhor presidente, eu voto pela admissibilidade do presente projeto de lei. Parecer ao PL 54.4/2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram. Aprovado o parecer. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Cobalcini. Passamos ao deputado José Milton Schaeffer. Deputado Milton, ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar a todos os senhores deputados, também a nossa deputada Campanholo, que nos acompanha nessa sessão. Quero relatar aqui o PL 290.3 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que altera a Lei número 13.334, de 2005, e também o PL 058.8 de 2022, de autoria do deputado Gerri, que também altera a mesma lei. E, conforme está na redação, ambos os projetos de leis almejam permitir o apoio com recursos do Fundo Social às associações de pais e amigos dos excepcionais de Santa Catarina, às associações de pais e amigos dos autistas, também de Santa Catarina, e também a Associação Catarinense do Autismo. Então, diante que os dois projetos têm o objetivo comum, eu estou solicitando o apensamento ao projeto de lei número 058.8, de 2022, aos autos do processo legislativo número 290.3, de 2021, para que a gente possa tratar dessa matéria de uma forma única. Parecer ao PL 290.3, 2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pelo apensamento do projeto 58.8, 2021 também? Isso. Ao projeto para tramitação conjunta. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram. Aprovado o parecer. Só corrigindo, do deputado Gerri, é 2022, tá? 2022. Relatar aqui o projeto 041 de 2022, de autoria do deputado Milton Obos, que institui a Rota Turística Religiosa Caminho do Louvor, no estado de Santa Catarina. Em sua justificativa, o autor da proposição, ao discorrer sobre o Caminho do Louvor, explica que o caminho está sendo desenvolvido para dar estrutura às pessoas que optarem por fazer a peregrinação entre o Santuário Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor de Ituporanga e também o Santuário Santa Paulina de Nova Trento, proporcionando um percurso com sinalização, informação e pontos de apoio. Na análise que cabe a esta comissão, quanto aos aspectos de constitucionalidade e legalidade, todos encontram-se atendidos, né? E hoje o Santuário de Santa Paulina já é uma grande referência em termos de peregrinação e também de religiosidade, e também não é diferente todo o investimento que vem sendo feito e a criação do Santuário Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, lá em Ituporanga, um grande monumento à religiosidade. E eu acho que a proposição do deputado Milton, ela é muito coerente, vai criar aí um caminho de integração e que vejo aqui também o interesse da própria sociedade catarinense. Face ao exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 41/22.
Parecer ao PL 41.0/2022, de autoria do deputado Milton Obos. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Eu só queria complementar, deputado Zé Milton, agradecendo pelo voto. É um caminho de 130 quilômetros que vai passar pelos municípios saindo de Itupuranga para Vidal Ramos, Leoberto Leal e Nova Trento. E está sendo feito com um cuidado bastante grande, com o envolvimento de toda a comunidade ao longo do trajeto, nos moldes dos caminhos que a gente vê mundo afora. E são dois santuários muito bonitos e, com certeza, vão atrair muita gente para esse caminho. Sabemos que as pessoas gostam disso. Isso, além da importância religiosa, tem a importância turística e de retorno para essas comunidades, para esses municípios. Então, agradeço o relatório de Vossa Excelência e coloco em votação. Deputados concordam com o parecer, plenários como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente, quero aqui relatar também o projeto de lei 042.0 de 2022, de autoria do deputado Volney Weber, que reconhece o município de Sangão como capital catarinense da telha e do tijolo. Em sua justificativa, o autor relata que a principal atividade econômica do município é a indústria da cerâmica vermelha, que tem suas principais unidades instaladas ao longo da BR-101, chegando a uma produção anual de 100 milhões de unidades, que são distribuídas para todos os estados brasileiros e também para parte do Mercosul. O município de Sangão realmente é uma referência na cerâmica vermelha, que é também uma vertente econômica importante na geração de emprego e da economia da cidade. E eu, ao analisar todo o projeto, vejo ele como muito coerente. Cumprimento aqui o deputado Volney Weber pela iniciativa. E essa proposição, ela preenche aqui todos os requisitos exigidos em lei, de tal forma que voto aqui pela aprovação do projeto de lei 42.0 de 2022, com uma emenda substitutiva global, a fim de adequar apenas questão redacional aos termos da lei 16.722 de 2015. Parecer ao PL 42.0 de 2022, de autoria do deputado Volney Weber. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, plenários como se encontram. Aprovado o parecer. Nós temos aqui alguns projetos para analisar, iniciando com o parecer ao projeto de lei complementar 34.6/2021, de autoria do Tribunal de Justiça, que institui o Programa Renda Mínima aos ofícios com competência em registro civil das pessoas naturais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Entre as principais regras, destacamos: o valor consistirá na complementação entre a diferença da receita bruta da serventia, emolumentos e ressarcimento de atos gratuitos, e a remuneração base do diretor-geral do Tribunal de Justiça. Fixa a data de recebimento no dia 20 de cada mês. O programa será financiado pela receita de venda do selo de fiscalização. Substitui o pagamento que estabelecia a ajuda de custo das serventias do Registro Civil. Esse é o relatório. Sobre as atribuições regimentais, entendo que a proposta encontra-se adequada aos requisitos formais no que compreende a espécie e a origem. No contexto material, a renda mínima consiste em obrigação do Poder Judiciário decorrente do provimento 81 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça e visa garantir a presença dos registros civis em todo o território catarinense. Ante o exposto, nosso voto é pela aprovação da matéria. Em discussão. Presidente,
Quanto que é a remuneração base do diretor-geral do Tribunal de Justiça? 19.807,73. Então, se tiver uma serventia lá numa comarca que ela não remunera adequadamente, ela vai receber 19 mil reais. É isso? A diferença é a diferença entre o registro civil e o salário, pelo que eu entendo aqui. É uma adequação das normas operacionais. Então, a reflexão aqui, né, todos os senhores, também a sociedade, os trabalhos cartoriais, por mais que são fundamentais, mas o custo desse serviço para a sociedade tem se tornado bastante pesado, né? E também uma burocracia bastante grande. E aí surpreende, né, o tribunal propor um projeto de garantir uma remuneração mínima, né, para esses cartórios nesse valor. E acho que é uma questão para se refletir. Eu vou pedir vista a esse projeto, presidente. Vistas em gabinete ao deputado José Milton Schaeffer. Estava aqui a minha assessoria informando que é um provimento do Conselho Nacional de Justiça que obriga os estados a fazerem isso, e só Santa Catarina, Rio de Janeiro e Amapá ainda não estavam adequados. Olha só. Olha a reflexão, né? Lhe coloco essa área jurídica, ela realmente é muito interessante, né? Porque eles vêm obrigações lá de Brasília, de assuntos que às vezes os estados são obrigados a se adequar, e às vezes parece que é um mundo à parte da sociedade, né? Essa aqui... De 5 mil para 19 mil. Parece que é um mundo à parte e aumenta, e, sinceramente, é algo que tem que ser refletido. Vamos dar uma estudada. Ok. Vista em gabinete, deputado José Milton Schaeffer. Pedido de diligência referente ao ofício 161.2/2021. Trata-se do ofício em que o Instituto Socioambiental Adelina Clara Rez de Souza de Blumenau solicita a alteração de denominação para Instituto Duda e Adelina de Blumenau. Analisando os autos, constata-se que a entidade consta no rol de entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP. É necessário observar que a entidade qualificada como OCIP terá que optar pela declaração de utilidade pública estadual ou pela qualificação de OCIP, tendo em vista a incompatibilidade normativa entre as leis que regem cada um dos objetos. Em razão disso, nós solicitamos diligência à referida entidade para esclarecimentos. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer ao projeto de lei 26.0/2022, de autoria da deputada Marlene Fengler, que altera o anexo 1 da Lei 16.720/2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de denominar Vinícius Lacerda Fendrich o Centro de Eventos da Escola de Ensino Médio Professor Roberto Grande, no município de São Bento do Sul. Cumprindo todas as formalidades, o nosso voto é pela aprovação da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer ao projeto de lei 455.6/2021, de autoria também da deputada Marlene Fengler, que altera o anexo 1 da Lei 16.720/2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de denominar Paulo Roberto Silveira a rodovia SC 470, compreendido entre os municípios de Sul Brasil e Modelo. A autora fundamenta a homenagem em memória de Paulo Roberto Silveira por suas contribuições pela comunidade com atividades tradicionalistas como patrão do CTG, modelo de tradição, a comissão de rodeios dos estados da região sul e a apresentação de danças gauchescas.
o nosso voto é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global para adequação do relatório. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, preenchem como se encontram, aprovado o parecer. Parecer a mensagem de veto 1059/2022, de autoria do governador do Estado, veto parcial ao projeto de lei número 270.0/2021, que institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Trata-se de proposição de autoria do governador, com veto parcial recomendado pela PGE nos seguintes dispositivos. Primeiro, que criam artigos que criam o Comitê Administrativo de Acompanhamento de Execução do Plano de Transição Justa e os artigos 38 e 39, que criam o Fundo Estadual de Transição Energética Justa. Do parágrafo 5 do artigo 34, que prevê a destinação de 5% da verba de pesquisa e desenvolvimento reservada pela indústria do segmento para aplicação em projetos da cadeia do carbono e combustão do carvão mineral, que estabelece o hipotético excludente de responsabilidade ambiental por dano ambiental ao prever que a indústria do segmento utilize recursos minerais adquiridos em atividades licenciadas. Por meio da mensagem de veto, o chefe do Poder Executivo aduz as razões do veto parcial à inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, por invasão de competências privadas do chefe do Poder Executivo Estadual e da União. Em atenção aos ditames regimentais, constato cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie, razão pela qual o veto parcial merece ser admitido. No que aduz as questões do mérito, entendo não configurar a existência de vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Não se cogita a interferência na organização e no funcionamento da administração pública ou nas competências da União, uma vez que os dispositivos normativos vetados são intrínsecos aos deveres inerentes ao Poder Executivo Estadual e suplementares aos comandos das normas gerais de alcance do ente federal. Entretanto, o interstício entre o veto e a sua análise nesta fase processual gerou o inevitável efeito de nulidade sobre os termos do inciso 2 do artigo 39, que determinou a criação de unidade orçamentária, rúbrica ALUA 21, vinculado ao fundo decorrente da lei, razão pela qual entendo tecnicamente adequada a manutenção do veto no respectivo trecho. Ante o exposto, cumprindo as atribuições regimentais desta comissão, voto pela admissibilidade formal da mensagem de veto 1059/2022 e, no mérito, pela manutenção parcial no inciso 2 do artigo 39 e pela rejeição dos demais dispositivos do veto parcial aposto ao autógrafo do projeto de lei 270.0/2021, devendo a matéria ser encaminhada à superior deliberação do plenário desta Assembleia Legislativa. Em discussão, deputado José Milton. Presidente, acho que a matéria foi bastante construída e debatida aqui na casa, né? E o seu voto é bastante conciso, a gente conhece, até por ser do sul do Estado, essa realidade, mas até em função do papel que nos exercemos aqui, eu gostaria de pedir vista e devolver na próxima semana, para poder só analisar, mas eu lhe cumprimento pelo voto, bastante coerente, só preciso ter um conhecimento mais próximo. Vista em gabinete, deputado José Milton Schaeffer. Senhora deputada, senhores deputados, encerrando os trabalhos, antes de convocar nova reunião, gostaria de fazer uma consulta a Vossas Excelências. Eu estarei fora do país na próxima semana, e consulto se Vossas Excelências querem manter a reunião da CCJ ou não fazemos a reunião da CCJ na próxima semana. Presidente,
Talvez apenas numa questão de exceção, se nós precisarmos analisar aqui aquela questão dos vetos do ICMS, do projeto que entrou, tendo em vista uma demanda que vem sendo bastante exigida pela própria sociedade catarinense, talvez abrir uma exceção da gente deliberar sobre esse assunto aqui na comissão, caso seja necessário. Apenas só tenho esta observação. Sem problema nenhum. O vice-presidente pode tocar a comissão, né, mas, a princípio, esse projeto de lei não passará na CCJ, é matéria exclusiva da Comissão de Finanças, conforme nos foi apresentado hoje de manhã na reunião com a presidência. Apenas no caso de necessário, caso contrário, no caso de necessidade, o vice-presidente, deputado Mauro de Nadal, convoca a CCJ, caso contrário, teremos reunião ordinária na outra semana, então. Perfeito. Agradeço a compreensão, a participação de todos, e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.